Olá, amigos. Hoje nós vamos falar do item 2, capítulo 9, os arquivos da alma. Eu me chamo Ellen. Luzia. Sueli. Antônio Carlos. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre os arquivos da alma. Dando continuidade ao capítulo anterior, sobre a torre de vigia. Então, o padre leva novamente eles, só que agora eles vão descer, eles continuam na torre, só que eles vão descer para o segundo pavimento. E nesse segundo pavimento, o padre vai mostrando para eles como funciona, e o Camilo, que é o mais curioso, indaga ao padre Anselmo como é que se dá, né, aquele resgate dos espíritos mais inferiores, os obsessores, e o padre informa para eles: olha, aqui nós temos a torre à frente, não é? Que é a torre fronteira que ele fala. E nessa torre fronteira é onde se encontram os nossos prisioneiros que ele fala. E eles ficam admirados quando ele fala prisioneiros. Aí ele fala que são espíritos ainda muito imperfeitos na questão da moralidade, que precisam de uma vigilância muito grande, porque são espíritos obsessores, que eles têm muito crimes, por conta que eles, na Terra, eles acabavam obsediando, não é, os encarnados, e levavam eles ao suicídio. Então são vários tipos de crimes. Como é que a pergunta do Camilo, do Belarmindo, como é que eles resgatam, né? Os aparelhos deles são tudo magnéticos, de energia fluídica, magnética. Então, eles vão captar a energia fluídica magnética daquele espírito. Então, é muito fácil para eles isso. Uma coisa sem precedente na Terra, né? Nossa tecnologia não sabe nada disso ainda. E o Agenor Penalva... E o Agenor Penalva, ele, além dele ser um suicida, um criminoso, mentiroso, da pior espécie, e muito indisciplinado, porque ele não aceitava. Não é, Luzia? Não aceitava ajuda nenhuma. Não aceitava ajuda nenhuma. É assim, esse item 9, o Arquivos da Alma, ele retrata o Agenor Penalva, como a Ellen falou, porque ele começa com uma frase: honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Foi assim, até uma coisa que me chamou muito atenção, porque o Agenor, ele é uma pessoa insubmissa, rebelde, cruel, desde criança. Ele era uma pessoa que fingia uma coisa que ele não era. E assim, ele tinha uma família rica, um pai rico, mas ele tinha vergonha da mãe dele. E isso ele desde pequeno. Então, esses 38 anos que ele passou no plano espiritual, né, ele passou ali fingindo uma coisa até lá. Depois dele ser suicida, até lá ele ainda queria fingir. Então, esses arquivos da alma, a espiritualidade, o Camilo retrata como se fosse o nosso eu, até a nossa vida aqui na Terra. Por quê? Porque o Agenor Penalva, ele dizia assim para eles: eu fui um bom filho, eu fui um bom marido, eu fui um bom pai, eu fui um bom amigo. Só que o Agenor não era nada disso. Então, a espiritualidade superior, eles não precisam de aparelho nenhum para saber o que tem dentro do nosso coração. E eles sabiam o que o Agenor era. E isso chamou muita atenção do Camilo. O Camilo, ele ficou assim,
chamou atenção devido à rebeldia que o Agenor tinha, que ele não queria ouvir ninguém, ele não queria escutar ninguém. Então, esse capítulo me retrata assim, como ele fez a mãe dele ir para Portugal, e a mãe dele mandava cartas e cartas, ele não respondia. Então, quando começa o capítulo, honrai vosso pai e a vossa mãe, é a importância que nós temos que dar para os nossos pais na terra. Eles, quando chegam à velhice, a gente amar, a gente cuidar na doença, né? Em todos os momentos que eles possam estar passando. Então, o arquivo da alma é o que tu o que tu fortes aqui na terra. Então, é um capítulo aonde mexeu muito com o Camilo. Capítulo aqui, os arquivos da alma. O Camilo, o padre leva eles, desce com eles para o segundo pavimento, e nesse segundo pavimento é que o Camilo, na sua curiosidade, pergunta para ele o que tem nesse pavimento, além dos aparelhos, porque existem os aparelhos. Aí o padre mostra para ele que tem uma torre à frente, que é a torre de fronteira. E o Camilo pergunta, mas nessa torre de fronteira, o que é que existe aqui? E aí o padre explica para ele, Camilo, aqui fica os prisioneiros, são os prisioneiros, os obsessores, aqueles obsessores cruéis, perigosos, né? Que foram resgatados, mas que ainda precisam de uma vigilância muito grande. E aí ele foca no Agenor, fala para ele, olha, nós vamos lhe mostrar agora. Aí ele mostra para eles o pavilhão, mas assim, eles não podem chegar perto deles, eles só podem ficar olhando. Depois o padre diz, agora nós vamos mostrar um caso para vocês de um obsessor, de uma situação gravíssima, que é o Agenor de Penalva. Porque o Agenor de Penalva, ele foi casado, né? Ele seduziu uma moça, ele abandonou, ele causou o suicídio dessa moça, ele fugiu para a América, casou com outra moça, ele abandonou a mãe dele também, ele mandou a mãe dele ir para Portugal, que a mãe dele mandava muitas cartas para ele, só que ele não queria que a mãe dele aparecesse porque ele tinha vergonha, né? Então ele casou com essa moça rica, com essa outra moça, também abandonou, né? Essa moça chegou a se suicidar também, ele ficou com o dinheiro dela e fugiu. Só que ele foi aprisionado e na cadeia ele chegou a se enforcar. Só que quando Agenor chega no plano espiritual, ele, além de suicida, assassino, criminoso e tudo, ele se torna o quê? Ainda chefe de uma falange de espíritos obsessores. E isso daí mexeu muito com o Camilo, né? De ver uma pessoa, porque o Camilo e os amigos dele, eles eram suicidas. Então eles se deparam nesse departamento com um suicida, mas também criminoso, mas também cruel, né? Que tinha uma vida totalmente desregrada, entendeu? Que não honrou pai, não honrou mãe, era um mentiroso, era uma pessoa invejosa, indisciplinado, que ele tinha todo tipo de imoralidade que a gente pode imaginar, né, hoje de uma pessoa. E isso, né, o Camilo relata que depois de mais ou menos de 38 anos, o Agenor, ele pensava que ele estava estudando, que ele pensava que estava enganando os instrutores da espiritualidade,
ali. E ele fazia que estava estudando, ele fazia que ele era uma boa pessoa, e ele dizia para eles assim: olha, eu fui um bom filho, eu fui um bom pai, eu fui um bom esposo. Só que a espiritualidade sabia o que ele era, porque nós somos conhecidos, né, pelo nosso coração. E chegou o momento que ele teve que ser colocado um aparelho na cabeça dele para ele fazer uma regressão. E ele fez uma resistência muito grande, o Agenor, que ele disse que ele não queria, ele se escondeu, foi para o cantinho assim da sala que eles estavam, e eles foram lá: não, venha aqui, se sente. E na hora que ele fez a regressão, aí começou o desespero dele. Ele, desde 5 anos, né, do que ele fez com a mãe, com o pai. Sim. Isso faz com que a gente reveja nossas condutas, né? Que aqui na Terra também nós somos monitorados, entendeu? A espiritualidade, o centro espírita, conhece nossos corações. Porque se a gente está aqui trabalhando com boas intenções, se o outro não faz, não importa, o importante é nós estarmos aqui de coração aberto para fazer a caridade e ajudar o próximo. Os espíritos, como o Camilo indagou também, os espíritos, o padre diz que eles já estão num processo de regeneração, já. Mas o Camilo indaga, pergunta para ele: mas como que ele pode estar nesse estado de regeneração se ele ainda se encontra? Então aí o tratamento dele, né, que ele acaba fazendo? Que ele tem um método que eles estão aplicando nele, que é o que eles falam que foi o método de catequese, porque pela condição dele, até pela evolução dele, porque, como a Ellen falou, ele aqui no mundo físico, a conduta dele, ele só vivia nessa questão da barganha, então enganando, maltratando. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele continuou a mesma coisa. Aí ele dá uma explicação, né, para os mentores, para os trabalhadores dele, dizendo que ele foi obrigado, que ele foi levado pela falange, então que ele foi obrigado a continuar aquela conduta dele junto com eles lá. Então ele se juntou novamente, então ele continuou. Então essa conduta, a nossa conduta aqui, vai continuar lá, não é? Não tem muita diferença. E com isso, ele é desmascarado, porque no mundo espiritual não existe, você não se esconde, porque ali você mostra o ser espiritual, você não o seu ego daqui da Terra. Então você desponta a sua personalidade verdadeira, e ele não pode se esconder, tentando transversar, tentando camuflar qualquer coisa. Não existe camuflagem no mundo espiritual, nós somos transparentes. Como a gente vê, o mundo terreno e o mundo espiritual, nós somos espíritos encarnados, e nós adquirimos aqui uma personalidade chamada ego, que é uma formatação, que é uma programação da cultura, da religião, de todo um processo que a gente... Porém, quando a gente vai para o lado de lá, o nosso espírito, ele continua querendo fazer a mesma coisa que fazia aqui, ele não consegue, porque ele fica transparente, porque o que vai transparecer lá é a verdadeira essência, a personalidade da alma, do espírito. Então não tem como camuflar, fica transparente para todos. E o magnetismo dos aparelhos que vai captar as ondas magnéticas desta vibração, dessa frequência vibratória desse espírito. Isso. E essa frequência, essa vibração, todo esse aparelhamento que eles têm no plano espiritual já, para trabalhar com os suicidas, ele retrata aqui no livro, porque o Agenor, ele era um espírito que ele continuava se negando, ele tinha resistência ao tratamento, porque ele recebia assistência, ele recebia
estudos da moral cristã, espiritual, ele recebia aulas coletivas e aulas encenadas, as lições, então ele tinha tudo. Mas aí chegou num determinado momento em que chegou a ordem que ele deveria, que já estava terminando aquele tempo dele, porque ele já tinha mais de 100 anos já no plano espiritual, como suicida. E ele não estava tendo evolução nenhuma, porque ele continuava com aquele comportamento dele ainda na verdade era como se fosse um comportamento de coitadinho, como a gente vê muitos aqui ainda no plano terreno. E aí ele foi submetido a um tratamento severo, que ele chamou de ensinamento energético, que esse daí já foi chamado um especialista do mundo espiritual técnico, que é o Oliver de Guzman. Ele mesmo. Sério, trabalhador, respeitoso. Então ele tinha toda a habilidade para lidar com Agenor. Então ele já vinha fazendo um trabalho com ele, mas chegou o momento dele, digamos assim, apertar agora o Agenor. Então mas assim, que a gente deixe bem claro que esse trabalho da espiritualidade, quando a gente fala o apertar, é caridade, é o amor, né? Que ele procurasse se confrontar agora com ele mesmo. Então é aquele trabalho que a gente pode dizer aqui que no plano terreno a gente ainda faz, que é o autoconhecimento, né? Ele se deparar com a verdade. Então agora dele. foi um trabalho severo. Então o que foi que o Oliver fez? Levou ele para uma das salas com o aparelhamento todo, colocou ele numa cadeira que ele descreve que quando ele senta nessa cadeira, o Camilo e os amigos deles assistindo, eles descrevem a cadeira como se fosse quando o sangue, como se fosse o sangue pulsando na veia de um ser humano. Então tinha toda aquela vibração. E ele foi colocado à frente de um espelho, ele se recusou e o Oliver, com muita segurança, disse para ele: sente Agenor. E ele sentou, e aí foi revelado todinho a regressão desde a idade de 5 anos. E ele ainda disse para o mentor dele, que ele tinha sido um bom filho. E aí ele foi desmascarado, porque foi revelado tudo. E ele viu tudo o que ele fez, né? Que a mãe dele, ele abandonou a mãe morreu, desencarnou pedindo esmola. E aí foi quando mexeu realmente com ele, e ele se viu diante daquela situação, ficou muito perturbado, com certeza, mas assim, surtiu efeito. E quando finalizou, né, Luzia, ele ainda foi deixado, né, o Camilo ainda ficou ainda indignado, digamos assim, porque ele foi levado, né? Exatamente. Para o apartamento dele e foi dada uma lição para ele, uma lição assim, que foi uma tese. Exatamente. Pode colocar. E o que assim me chamou a atenção no final do tratamento do Agenor é quando ele vê, né, o que ele fez com a mãe dele. Ele diz assim: deixa-me reparar a falta monstruosa, Senhor, dá-me o sofrimento. Quero sofrer por minha mãe, a fim de merecer o seu perdão e o seu amor, que foi tão santo, e o qual não levei em consideração. Castiga-me, Senhor Deus, eu me arrependo. Perdoa-me, minha mãe, perdoa-me. Então, assim, o Agenor foi quando realmente ele se deparou com a verdade, que ele teve todas as oportunidades, como a Sueli falou, de lição, de estudo, de dever de casa, de oração, para ver se ele conseguia mudar a mente dele. E ele não conseguiu, né? Aí foi quando ele começou esse tratamento de regressão
ele começa a refletir. Isso. E o Oliver dá para ele, fala para ele, você vai começar a refletir, não é? Então você tem um dever de casa, que ele fala, que é a família. Você vai começar pela sua família, porque a família é o nosso laboratório. Devemos começar, não é, fazer a nossa reflexão, ter todo esse cuidado, porque a família Deus nos dá, porque ela é o nosso laboratório aqui. Então o compromisso maior é com ela. E como ele tinha infringido essa grande lei, ele botou ele para refletir sobre isso. Tanto que ele dá o dever para ele, né, que o Camilo reflete com ele, coloca para ele, mas como você vai abandonar ele? Porque quando finaliza todo o tratamento, o Oliver, ele não fala nada para ele, ele só diz, finalizou, agora você levante e volte para o seu departamento, não é? E você vai continuar o dever, e dá um dever para ele, que é para ele ver justamente, né? E a reflexão leva ele, né, para ele poder ter novamente essa chance, porque na verdade a reflexão, o trabalho todo é porque ele precisa já retornar urgente a reencarnar novamente. Para reparar, ele precisa, né? Para reparar, para ter essa reparação. O erro dele. O erro dele. E ele consegue, não é? Tanto que ele pede. Agora ele tem noção que ele realmente foi um grande criminoso e que precisa pagar por isso. Tanto é que já no final desse capítulo, o Oliver de Guzmán, ele coloca em tese, né, o 4º mandamento da lei de Deus, que eu achei muito importante: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, assim, foi um capítulo aonde se retrata muito. Ele fez todas essas atrocidades com a esposa, enganou moças, né? Enganou mulheres, enganou amigos, mas o que mais, né, se chama atenção é se honrar pai e mãe. É por isso que se começa esse capítulo, né, justamente a gente entender que só o amor de mãe, nessa hora a gente entende porque a Nossa Senhora de Nazaré, ela cuida do Vale dos Suicidas. Só esse lado de amor de mãe, o coração, a ternura, o perdão realmente para fazer com que o homem mude. Não é assim, Ellen? O amor da tua mãe. Verdade. E ela, além de cuidar, ela dá toda essa oportunidade, né? Porque muitas das vezes a gente pode até pensar que pode ser castigo novamente reencarnar. Não, não será castigo. Será novamente uma nova chance para que se possa novamente não cair novamente no erro, porque a Terra, ela tem ainda, o planeta Terra, ela tem esse subsídio, dá para a gente poder fazer esses reparos. Então a questão de retornar, a questão da família, de fazer toda essa reparação, que nós possamos refletir. Se um amigo ou a gente tiver com esse pensamento de suicídio, por algum problema, que é uma porta falsa, que a gente procure conversar, procure estar sempre com Deus, porque todo mundo tem problema, gente. Então vamos compartilhar, vamos falar desse tão grandioso estudo, Memória de um Suicida, tá? E vamos levar adiante esse estudo. Amigos, muito obrigada. Até a próxima semana. Compartilhe, faça o like, divulguem. O site Luz de Ismael. No YouTube. Até a semana que vem.